Boa noite aos amigos, irmãos que estão aqui na Igreja Adventista das Mangueiras, em Tatuí, São Paulo, Brasil, Via Láctea. E também aos amigos que estão acompanhando a transmissão desta série. Falei Via Láctea aqui porque eu lembrei do tema do domingo anterior, né, que foi sobre o design inteligente na criação do mundo, do universo. Essa é uma série com base no livro de Gênesis, verdades fundamentais nos primeiros capítulos da Bíblia, porque a minha série, que começou no último domingo de março, vai avançar pelos domingos de abril, ela está fundamentada em Gênesis 1, 2 e 3. Mas teremos mais. Depois do mês de maio, o pastor Vinícius Mendes vai trabalhar ainda com o livro de Gênesis, com outras abordagens, e assim nós ficaremos especialistas no primeiro livro da Bíblia. Depois tem mais um bocado deles pela frente. Teremos aqui séries temáticas, vai ser uma bênção este ano. Tem sido, né? E continuará sendo aqui em nossa igreja. Domingo passado, eu trabalhei o tema o design inteligente na criação. E nós vimos que cada dia, relatado aqui em Gênesis capítulo 1, revela, de fato, as digitais do Criador. Mostra como Deus preparou tudo com muito carinho, com muita sabedoria, com muito poder. E nós até comparamos, né, a semana da criação como os pais que preparam o quartinho ali, o bercinho para receber o bebê. E de fato foi assim, quando chega ali no último dia na verdade deixei para hoje, né? O sétimo dia também está contido na semana da criação. Mas quando chega ali o sexto dia, que vê nascer das mãos de Deus Adão e Eva, nós vemos então a obra completada. E tudo que foi preparado anteriormente, os habitats, os ambientes, os seres criados, plantas e animais, tudo foi feito com muito amor para a chegada do homem e da mulher e da família que viria a partir deles. Então, a Bíblia revela, de fato, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 1, 19 e 20, os atributos invisíveis de Deus, seu poder, sua eternidade, tudo, né, se pode ver a partir das coisas que foram criadas. E nós vimos isso na semana passada. Se você perdeu, aqui no canal você pode assistir, né? Se eventualmente tenha perdido, você pode assistir o tema da semana passada. A gente transmite todos os cultos aqui da igreja em benefício justamente daqueles que não podem vir e dos que moram longe daqui também, né? Podem ser abençoados com os conteúdos que a gente tem estudado aqui na Palavra de Deus. Como eu disse, nós precisamos de um tempo maior, na semana passada seria impossível, para analisar o sétimo dia da criação. O que Deus criou no sétimo dia? O sétimo dia. E foi um presente para os seres recém-criados. O que faremos agora, na verdade, vai ser algo assim, é um desafio, porque você percebe ali na linha do tempo, nós temos assim pontos na história que nós queremos abordar com respeito ao sábado, né? Sábado na linha do tempo, na linha da história. Começando com o primeiro ponto aqui, acho que o passador aqui deu uma travadinha, aí, obrigado. Começaremos com esse tópico aí, a origem do sábado, depois o sábado no Antigo Testamento, em seguida o sábado no período intertestamentário, depois eu explico que palavra é essa, quarto, o sábado no Novo Testamento e quinto, o sábado na Nova Terra. Vocês acham que até a meia-noite a gente consegue? Combinado? Vamos tentar, né? Começando aí nas origens, né? Porque o tema aqui geral é verdades fundamentais nos primeiros capítulos da Bíblia. Todas as verdades que nós estudaremos aqui nessa série são extraídas de Gênesis 1 a 3. Nós vamos pensar dali essas verdades. Então abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Nós vamos hoje manusear bastante a Bíblia, tá bom? Vai ser um estudo aí panorâmico. Gênesis capítulo 2, eu li esse texto semana passada, só que assim, rapidamente, completando a mensagem. E deixei para a gente hoje destrinchar esses versos aqui neste nosso culto. Gênesis 2, 1 a 3, diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, perceba 3 coisas que ele fez. Descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito
E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Quando a criação do mundo é concluída? No sétimo dia. Não foi no sexto. No sétimo dia, Deus estabelece um memorial da criação. E ele realiza 3 coisas, vocês perceberam? Ele descansa, ele abençoa e ele santifica. Santificar quer dizer pôr algo à parte para uma finalidade especial, santa. Por exemplo, esta casa aqui de oração, a gente chama de um local santo, santificado. Ela foi dedicada a Deus. O dízimo, nós chamamos de santo. É dinheiro, mas é separado para uma finalidade específica. O sábado, de igual maneira, ele também é separado para uma finalidade específica. Dos dias da semana, ele é separado para algo especial, para algo santo. A palavra sábado, Shabat, no hebraico, na verdade, são 3 letrinhas, né? O hebraico ali não continha, antes dos maçoretas introduzirem essa ótima invenção, eram só vogais, né? Eram só consoantes. Então você tem SBT, não é aquela emissora. SBT, no hebraico, Shabat, que quer dizer cessar o trabalho ou descansar. Tem mais o sentido de um pintor que realiza uma obra bonita, maravilhosa, e aí chama os amigos para contemplar o que fez. Ou ele se posta ali em frente para contemplar o que foi feito. Então o sábado é essa pausa, é esse momento especial para contemplar a criação de Deus. E eu imagino assim, né, pela fé, Deus convidando os seus filhos, Adão e Eva, para naquele dia celebrarem o que havia sido criado. Contemplarem, né, aquela pausa contemplativa. Isaías diz que Deus não se cansa, mas aqui diz que Deus descansou. Em que sentido? Ele pausou e também nos deu o exemplo para que fizéssemos da mesma forma. É mais ou menos quando Jesus foi batizado. Até João Batista resistiu à ideia, né? Senhor, eu é que tenho que ser batizado por ti. E Jesus diz, não, temos que fazer o que é correto, né? Importa cumprirmos toda a justiça. Ou seja, Jesus deu exemplo para que nós o seguíssemos também nisso. Ele, de fato, não precisava ser batizado porque não tinha pecados. Assim como Deus não precisava descansar porque não se cansa. Na verdade, nem Adão e Eva, eu creio que cansavam, né? E nem estavam cansados porque eles tinham sido recém-criados. Mas eles já entraram no descanso com Deus para celebrar. Então, se Deus põe uma bênção sobre alguma coisa, vocês acham que alguém pode tirar essa bênção? Sim ou não? Seria muita arrogância, né? Pensar que alguém pudesse desabençoar o que Deus abençoou. Se Deus santifica alguma coisa, Deus mesmo separa isso para algo sagrado. Será que alguém pode dessantificar essa coisa? Jamais. Seria muita arrogância e pretensão. Então, não se esqueça disso. No 7º dia, Deus pausou, Deus santificou e abençoou esse dia para ser verdadeiramente o memorial da criação. Você já se perguntou de onde vem o ciclo semanal? Nós até analisamos alguma coisinha na semana passada, quando falamos do sol, das estrelas, da lua, né? Veja bem, o ciclo anual, o ano, ele é marcado pelo movimento da Terra em torno do Sol, né? Que a gente chama de translação. Então, mais ou menos 365 dias ela leva para dar a volta em torno do Sol, e isso marca um ano solar. O mês vem de que ciclo? Lunar, né? São mais ou menos 30 dias. Aquelas fases da Lua, né? E temos aí o ciclo lunar. O dia, de mais ou menos 24 horas. O que determina isso? Que movimento astronômico? Rotação. A Terra gira em torno de seu eixo ali, e cada volta que ela dá é um dia. Perfeito. Mas, e o ciclo de 7 dias? Qual é o movimento astronômico que determina isso? Nenhum. Isso é um resquício da criação original de Deus. A gente celebra, né, a gente usa, todos os países, né, usam isso, esse ciclo de 7 dias, e a maioria das pessoas nem se dá conta de que isso vem lá da criação, lá das origens, né? E na semana passada eu dei só uma mencionada rápida, fiz uma menção rápida ao ciclo circasseptano. Isso está impresso na vida mesmo. Os seres vivos funcionam em ciclos de 7 dias. Essa é uma descoberta mais ou menos recente. Existe o ciclo circadiano, já era bem conhecido, mas o ciclo circasseptano
que é uma descoberta mais ou menos recente, tem que ver com esse funcionamento da vida em ciclos de 7 dias. Eu até mencionei isso. Você já perguntou por que os médicos geralmente recomendam aí, prescrevem antibióticos por 7 ou 14 dias? O ciclo de vida das bactérias está ligado a isso que eu falei de Circa septano. É algo bem interessante. Vem de lá também, né? Então você precisa, a vida precisa de uma pausa a cada 7 dias para renovação. Isso não é interessante? Então há uma explicação aí científica. Por outro lado, a ausência de um movimento astronômico que determine o ciclo de 7 mostra que isso vem lá da criação. Na Revolução Francesa, que foi uma bagunça no ponto de vista religioso, tentaram abolir essa semana de 7 dias para se desvincular da Bíblia, e as pessoas começaram a adoecer e tiveram que voltar, né, humilhados. Criaram uma semana de 10 dias, não deu certo, tiveram que voltar para os 7 dias depois de algum tempo. É isso. Então o ciclo é divino, criação de Deus. Está em Gênesis 2, 1 a 3. Será que esse relato aqui é de fato literal? Há cristãos que acham que é uma lenda, que Gênesis 1 a 3, até 11, seria uma lenda, seria uma alegoria, né? Bem, eu fico com a Bíblia, né? E a Bíblia diz lá no mandamento, nós daqui a pouquinho vamos lê-lo, que o sábado deve ser guardado. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Então, o mandamento, um dos 10 mandamentos das tábuas da lei, ele traz essa verdade, que Deus criou em 6 dias, a vida aqui na terra. Segundo ponto, Deus os fez homem e mulher. Quem disse isso lá em Marcos 10, 6? Jesus. Então, o conceito de casamento heteromonogâmico, que está em Gênesis 2, é lembrado por Jesus ali em Marcos 10. Então, entre os que duvidam e Jesus, que para mim é a autoridade máxima em teologia, em tudo, eu fico com Jesus, eu não penso nem meia vez. Por um só homem entrou o pecado no mundo, diz Paulo em Romanos 5. Quem é esse homem? Adão. Paulo constrói toda uma teologia da queda e da redenção com base no relato de Gênesis 3. Entre Paulo e os teólogos liberais, com quem você fica? Eu também, Paulo. Mateus 24, 37 e 39. Ali Jesus vincula a sua segunda vinda com o dilúvio lá do Antigo Testamento, em Gênesis. Se o dilúvio foi um mito, a volta de Jesus está vinculada a um mito? Não vai voltar? É só uma alegoria? Jesus tratou o dilúvio como um evento histórico, tanto quanto trata e entende, e claro, ele é o protagonista, sua segunda vinda como um evento histórico real. Lucas 3, 23 a 38, ali o autor inspirado, Lucas, doutor Lucas, ele fala, ele traz a genealogia de Jesus. E você se lembra, essa genealogia termina onde? Adão, filho de Deus. Então, se Adão é mítico, por que eu devo aceitar que todos os que vêm depois dele são históricos? É uma genealogia real. E Apocalipse 14, 7 diz que Deus fez o céu, a terra, o mar, exatamente como está relatado em Gênesis e em Êxodo capítulo 20. Então eu tenho todos os motivos do mundo, bíblicos, né, para acreditar que realmente o relato da criação e os demais capítulos de Gênesis não são um mito, não são alegorias, são reais, históricos, factuais. Aquilo de fato aconteceu. O diabo, ele é esperto, né? Ele não conseguiu queimar a Bíblia ao longo da história, não conseguiu destruir a Bíblia, tentou matar os tradutores, tentou matar os autores, não deu certo. Então o que ele faz é distorcer a palavra. E uma forma que ele tem usado e com muito sucesso para tentar minar a fé das pessoas na Bíblia é dizer que apenas o começo dela não é verdadeiro. É um mito. E com isso é tipo aquela brincadeira de empilhar pedras de dominó. Você empurra uma e ela derruba todas as demais. Se ele consegue obter sucesso em fazer as pessoas descrerem de que Gênesis 1, 2, 3 até 11 são capítulos míticos, ele consegue derrubar toda a teologia bíblica. Se você não crê na árvore da vida que está lá em Gênesis 1 e que Adão e Eva perderam, por que você vai crer que a árvore da vida que é mencionada de novo no Apocalipse é real?
Se você não é capaz de crer que Deus pode criar a vida no planeta Terra em 6 dias literais, por que você vai crer que um dia Ele pode recriar o planeta de novo ali? Recriar de novo, já é uma redundância. Por que você vai crer que Ele vai recriar o planeta no fim de tudo, se você não crê que Ele foi capaz de criar no começo de tudo? Você percebe as implicações de relativizar esses capítulos introdutórios da Bíblia? São sérias, né? Outra coisa interessante, né? Os dias da criação. Cada dia, no hebraico Yom, ali, dia primeiro, dia segundo, dia terceiro, a palavra é Yom, não é Aeon, que seria, então, era. Moisés podia usar essa palavra se quisesse dizer que são milhares de anos, milhões de anos, mas ele não usou Aeon, ele usou Yom. E ainda mais quando o Yom ligado a um número, dia primeiro, dia segundo, invariavelmente na Bíblia isso representa um dia de 24 horas. Mas tem um detalhe interessante, não lembro se eu falei semana passada. As plantas foram criadas em que dia da semana? Terceiro dia, perfeito. Mas os animais que polinizam essas plantas, muitas delas dependem deles para se reproduzir, só aparecem no quinto dia. Se fossem períodos de milhares de anos, muitas plantas que dependem de polinizadores não poderiam estar aqui hoje para contar a história. Teriam desaparecido lá no começo. Porque que planta poderia esperar milhares ou milhões de anos até que aparecessem os polinizadores para que elas se reproduzissem, né? E outra coisa, se fosse 1000 anos de exposição ao sol e 1000 anos de noite, isso seria um caos. As próprias plantas também teriam morrido, porque elas não sobrevivem sem a luz solar. O ciclo tem que ser de 24 horas. O tempo exato de exposição, como nós vimos na semana passada. Então não há motivos realmente para a gente relativizar esse relato da criação. Ele é histórico, ele é factual. Foram dias de 24 horas, Adão e Eva existiram, tudo aquilo que está relatado foi realmente histórico. Moisés não inventou. O sábado seria só para os judeus? Já dei até a resposta ao falar de Adão e Eva, né? Adão e Eva eram judeus? O que você me diz? O que eles eram? Chineses? Eram brasileiros? Eram só Adão e Eva, não tinha nenhum povo na terra ainda, né? Então, se o sábado foi dado para eles, se eles foram convidados a descansar no sábado com Deus, o sábado foi dado para a humanidade, e Jesus confirma isso em Marcos 2,27, ao dizer assim: o sábado foi estabelecido por causa do homem. A palavra homem ali é antropós, quer dizer humanidade mesmo, né? Homem e mulher. O sábado foi dado por causa do ser humano, e não o ser humano por causa do sábado. Não fala no judeu, não fala no adventista, fala no ser humano. É um presente para toda a humanidade. Quem quiser desembrulhá-lo a cada sexta-feira ao pôr do sol, fica à vontade, será uma bênção. Não é para um povo específico. Tanto que um rabino disse que o sábado é um templo no tempo. Ele é tão democrático que ele chega para todos, toda semana. Você não precisa viajar para Meca, para Jerusalém. Você recebe, ele vem até você. É algo maravilhoso, né? É um templo no tempo, uma catedral no tempo. Tópico 2 da nossa série aqui da linha do tempo, o sábado no Antigo Testamento. Acabamos de ver o sábado na criação. Agora vamos ver aqui rapidamente alguns textos que o mencionam no Antigo Testamento. Vá para Êxodo 16. Você que está em casa também, se tiver a sua Bíblia aí por perto, está convidado a abrir conosco. Em Êxodo 16. Vamos ver aqui os versos 4, 5, depois 22 a 28. Só quero lembrar vocês que esse texto, ele se refere a um evento que ocorreu um mês antes de Êxodo 20. Ou seja, o Sinai, quando Deus concede as tábuas de pedra para Moisés. O que acontece aqui, neste capítulo, acontece um mês antes do Sinai. E é bem interessante o que a gente vai ler agora. Êxodo 16, versos 4 e 5, dizem assim: Então o Senhor disse a Moisés: Eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. Lei? Mas a lei só não aparece em Êxodo 20? Interessante, não? Não, a lei já existia desde sempre. Em Êxodo 20 ela vai ser impressa em tábuas, mas aqui ela já é mencionada, percebeu? Um mês antes. Vão ver se vocês são fiéis à minha lei. No 6º dia prepararão o que recolherem, e será o dobro do que recolherem nos outros dias. Agora avance para o verso 22. No 6º dia colheram alimento em dobro.
4 litros para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram isso a Moisés. Ele respondeu: isso é o que disse o Senhor, amanhã é repouso, o santo sábado dedicado ao Senhor. E o que vocês quiserem assar no forno, assem. O que quiserem cozinhar em água, cozinhem. E tudo o que sobrar, separem, guardando para a manhã seguinte. E guardaram até a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado. E não cheirou mal, nem deu bichos. Então Moisés disse: comam isto hoje, pois hoje é o sábado dedicado ao Senhor. Hoje vocês não encontrarão nada no campo. 6 dias vocês colherão, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá nada a recolher. No 7º dia, algumas pessoas saíram para recolher, os teimosos, né? Saíram para recolher, porém não acharam. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Foi uma instrução prática da santidade do sábado, 1 mês antes do Sinai. Então eles podiam colher cada dia a porção para aquele dia, e não deveriam guardar para o dia seguinte, porque ia estragar, ia cheirar mal. Deus estava dando uma lição prática de confiança. Confie em mim cada dia. Mas na sexta-feira caía em dobro, e eles podiam guardar para o sábado. No sábado estaria ali bom, não estragava, né? Porque eles não colheriam no sábado, não caía maná no sábado. Você percebeu a lição importante que Deus deu para esse povo? E como a lei já existia, como o sábado já existia, na verdade a gente aprende algumas coisas importantes com esse texto. Primeiro, o 6º dia é o dia da preparação para o sábado. Então você se prepara para receber o sábado. Segundo, o sábado é o dia seguinte ao 6º dia. Está claro isso também na Bíblia, ali. Os versos estão na tela. 3, o sábado é santo. 4, a guarda do sábado é um mandamento divino. 5, o sábado é um dia de descanso. 6, é um dia solene, festivo. 7, o sábado testa a lealdade para com o Deus, para com o Senhor. Repito, tudo isso antes do Sinai, antes das tábuas de pedra que foram dadas aqui, nessa região. E o mandamento, você se lembra, diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem o teu empregado, né? Por quê, Senhor? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, se o verbo inicial já é lembra-te, como que eles não conheciam o sábado? Percebeu? É porque eles já sabiam desse conceito, desse mandamento, da santidade dele. Quer um outro exemplo bíblico anterior aí ao Sinai? Como que José, lá no Egito, sabia que se ele se deitasse com a mulher de Potifar, aquilo seria pecado? De onde vinha essa compreensão dele de que adultério é pecado? Porque ele já conhecia a lei de Deus. Ah, mas o Sinai, antes do Sinai, porque a lei de Deus era passada de geração para geração. No Sinai, Deus apenas registra, coloca em pedras, imprime com seu dedo de laser ali, nas tábuas de pedra, para que aquilo permanecesse. Pedra, rocha, que é um símbolo de permanência, né, de eternidade até. Então, lá no Sinai foi dado o texto escrito. Se você ler depois com calma esses versos, esses textos aí na tela, Isaías 56, 2-7, 58, 13-14, 66, 22, 23, você perceberá que o sábado é universal, abrangente e perpétuo. Universal em que sentido? É para todos. O texto diz que não só a casa de Deus seria casa de oração para todos os povos, mas que qualquer pessoa, até os estrangeiros e escravos, quem quer que fosse, que quisesse guardar esse dia, seria aceito por Deus. Seria recebido por Deus. Olha que bonito. Isaías 58, a mesma coisa. É para todos. E Isaías 66 informa que na nova terra, já vou voltar a esse texto mais adiante, né, que é o último tópico, mas já estou dando aqui uma pincelada. Na nova terra, na eternidade, esse dia continuará sendo santo e dia de celebração ao Senhor. Um dia de descanso. Na nova terra. Então o sábado é universal, abrangente e perpétuo. Adiante, entre os pecados que levaram o povo judeu ao exílio babilônico, você conhece a história? Estava a quebra do mandamento do sábado, está lá em Jeremias 17. Quando voltaram do cativeiro babilônico, os judeus reconstruíram o templo e restauraram a observância do sábado. Está lá em Ezequiel 44, 45, 46 e outros textos mais.
Então eles voltaram a ser fiéis a Deus. E aí nós chegamos no período chamado pós-exílico, quando Esdras e Neemias entram em cena, promovendo uma reforma espiritual entre o povo de Deus. Eles aprenderam a lição. Não queriam mais voltar para o cativeiro, pela desobediência, né? E aí nós encontramos ali um texto interessante em Neemias. Abra sua Bíblia lá em Neemias 13. Neemias 13, versos 15 a 19. Neemias fica depois de Esdras. Ajudou? Crônicas, Esdras, Neemias, depois vem Esther, Jó, para você se localizar. É um texto um livro nem sempre tão lido, né? Aberto na igreja. Então, é Neemias 13. O povo se comprometeu em solene aliança a não mais continuar profanando o sábado. Isso está lá nos capítulos 9 e 10. Mas como voltaram a quebrar o quarto mandamento, como eles esquecem rápido, né? Como voltaram a quebrar o quarto mandamento, Neemias se valeu de sua autoridade como governador e restabeleceu oficialmente a observância do sábado. Em que termos? Neemias 13, 15 a 19. Leamos juntos esse texto. Naqueles dias vi que em Judá havia homens que no sábado pisavam uvas nos lagares, estavam trabalhando comercialmente, portanto, e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, faziam comércio, né? Também no dia de sábado traziam para Jerusalém vinho, uvas e figos e todo tipo de cargas. Protestei contra eles por venderem alimentos nesse dia. Também moravam em Jerusalém homens de Tiro que traziam peixes e todo tipo de mercadorias que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Repreendi os nobres de Judá e lhes disse: que coisa errada é esta que vocês estão fazendo? Estão profanando o dia de sábado. Por acaso os pais de vocês não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer todo este mal sobre nós e sobre essa cidade? E vocês ainda estão trazendo ira maior sobre Israel, profanando o sábado. Aí o que o governador Neemias fez? Que providências ele tomou? Quando os portões de Jerusalém começavam a projetar a sua sombra, antes do sábado, ordenei que fossem fechados. E determinei que não fossem abertos, a não ser depois do sábado. Coloquei alguns dos meus servos junto aos portões, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então, e aí o texto prossegue, né? Veja que coisa interessante. Quando começa o sábado? Aqui responde. Quando a sombra das portas começou a cair sobre a cidade. Quando que as sombras começam a se projetar? No pôr do sol. Então, sexta-feira, quando começava a cair, ali o sol começava a descer, começava a ver o chamado pôr do sol, ele colocou lá moços, rapazes, né, para deixar o portão fechado, para que ninguém entrasse com cargas e fizesse comércio nesse dia. O que nos leva de volta lá a Gênesis, né? Tarde e manhã o primeiro dia, tarde e manhã o segundo dia, e por isso nós guardamos o sábado de pôr do sol a pôr do sol. Porque, biblicamente, o dia começa na parte da tarde, quando a sombra começa a descer. E vem depois a parte clara, a parte da manhã. Então, no pôr do sol do sábado, quando começava o domingo, as portas eram reabertas e o comércio continuava. Veja que interessante, né? Neemias, um governador fiel, tomou essa decisão. Então, chegamos ao período intertestamentário, ou seja, aquele intervalo de tempo entre o Antigo e o Novo Testamentos. O que aconteceu durante aqueles 4 séculos ali, esse chamado período entre os 2 testamentos? Bem, o que acontece é o seguinte: os líderes pensavam que um novo cativeiro poderia ser evitado com fidelidade total aos mandamentos, incluindo o sábado. Não estavam errados, né? Porém, os extremos sempre são tentações para nós. Ou o extremo da indiferença, do pecado, da rebelião, ou o extremo do legalismo, do exagero, e foi o que aconteceu com Israel. Centenas de regras foram criadas para proteger a guarda do sábado. O sábado precisava ser libertado dessa roupagem legalista, e é por isso que quando chegamos, agora sim, é o tópico número 4 aqui na nossa linha do tempo, Novo Testamento, Jesus, ele vai promover uma reforma no sábado, que muita gente dita cristã não entende. Acha que ele veio quebrar o mandamento. Você acha que Jesus ia quebrar o mandamento?
Você acha que Jesus, o Deus que deu a lei no Sinai, o Deus que criou essa lei que é eterna para reger os seres criados, iria alterar esse mandamento, admitindo, portanto, que ele era imperfeito? Deus não quebra suas leis, nunca, porque elas são perfeitas. Elas existem para o bem do universo, tanto as leis físicas quanto as leis morais. Então o que acontece é que, repito, no período intertestamentário, os judeus, com medo de um novo exílio, porque foi uma coisa traumática, exageraram na conta. Encheram de regras o sábado, tornando um fardo. Os fariseus, que eram zelosos, não podemos condená-los assim também tão rapidamente, né? Porque a preocupação deles era válida, compreensível, mas trouxeram um fardo insuportável ao povo, com regras e regras e regras, como por exemplo, você não pode carregar um pedaço de pano no bolso no sábado porque está levando carga no sábado. Você não pode cuspir, nem pode mesmo, mas tudo bem, vamos lá. Não pode cuspir no chão porque você vai estar arando a terra, isso é trabalho. Não podia caminhar mais do que tantos quilômetros, porque isso aí poderia caracterizar uma quebra do mandamento. Mas eles criavam as regras para poder quebrar aquilo ali. Por exemplo, se você costurasse o lenço no bolso, não era mais uma carga, era parte da sua roupa. Se você, na sexta-feira, deixasse uma sacolinha com o lanche debaixo de uma árvore, a tantos quilômetros ali, não lembro agora qual era a extensão exata, você podia caminhar até lá, comia o lanchinho, aqui passa a ser a sua casa, você pode andar mais um tanto. Olha que coisa, regras e regras e regras que tornaram a coisa bastante complicada para o povo, né? Então, algumas perguntas no Novo Testamento aparecem e merecem resposta. Primeira, que dia Jesus e os apóstolos guardavam? Qual terá sido? Segunda, teria a morte de Cristo abolido, anulado os 10 mandamentos? Ou, vá lá, o sábado? Será que a morte de Jesus aboliu o sábado? O que tem a ver uma coisa com a outra? Outra, a ressurreição de Cristo teria mudado o dia de guarda? E, finalmente, o que o Novo Testamento diz sobre esse assunto? São questões importantes, mal compreendidas e que merecem uma resposta. Vamos começar por aqui, ó. O que diz esse texto? Você lembra? Acho que nem precisamos abrir na Bíblia, né? Lucas 4,16. Se você fosse no dia de sábado procurar José e seu filho ajudante na carpintaria, você encontraria a porta aberta? Sim ou não? Não, por quê? Porque Jesus, como era de seu costume, ia à sinagoga nos sábados para o culto. Vamos colocar assim? Vamos. Jesus ia à igreja no sábado. Então a carpintaria de José e de Jesus e de Maria não estaria aberta nesse dia, porque eles tinham o costume. Costume é uma coisa que você faz sempre, né? Uma costumeira, você continua fazendo. De no sábado não estar ali, estar na sinagoga. Então, que dia Jesus guardava? Obviamente que ele não poderia ter guardado outro dia, senão o sábado. Ah, mas é porque ele era judeu. Será que era por isso só? Ou porque ele criou o sábado? Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que mais? Vamos ler esse texto? Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versos 17 e 18. Mateus 5, 17 e 18. É um texto clássico, né, quando o assunto é esse. Aliás, você deveria ler de quando em quando todo o capítulo 5. É o Sermão da Montanha. A forma como Jesus ampliou os mandamentos de Deus aqui é maravilhosa. E é nesse contexto do Sermão da Montanha que ele disse o seguinte, ó. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Vou ler o 18 também? De fato está ali, né? 18. Porque em verdade lhes digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tilde jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Nenhum i, nenhum tio. Ele pegou assim as letrinhas menores e um símbolo gráfico. Quanto mais um mandamento inteiro passaria. E aí, se você continua lendo, se você lê todo o capítulo, você vai perceber que Jesus não só não cancela a lei, como ele amplia, como ele revela o princípio por trás dela. Por exemplo, ele diz assim, vocês leram o que está escrito? Não matarás. Eu, porém, vos digo, quem é esse que tem essa ousadia de querer, porém, dizer alguma coisa sobre o que Moisés disse? Deus. Se ele não fosse Deus, seria uma ousadia tremenda, né?
Vocês leram o que está escrito lá em Êxodo 20? Eu, porém, vos digo mais. Ele pode. Porque num monte, séculos antes, ele disse e escreveu. Séculos depois, de novo num monte, o Sermão do Monte, ele, o mesmo Deus, diz o seguinte: não é só cravando uma faca em alguém que você está matando. Quando você fala mal dessa pessoa, quando você agride com palavras, quando você deturpa o caráter dela para os outros, você está matando essa pessoa. Ou seja, é mais difícil do que você pensava. Você leu o que está escrito, não adulterarás? Eu, porém, lhe digo, toda vez que você olhar para uma pessoa com intenções impuras, você, na sua mente, no seu coração, adulterou com ela. Senhor, ficou mais difícil agora? Sim. Entenda que sem mim, você nada pode fazer. Jesus não só não cancela a lei, como ele mostra que ela é muito mais ampla, como o princípio que está por trás dela é muito superior. Se ele tivesse falado, por exemplo, do sábado, o que poderia ter dito? Vocês leram o que está escrito? Lembra-te do sábado. Eu digo mais, celebre comigo esse dia. É um dia de festa. É um dia para adorar a mim, ao meu Pai, ao Espírito Santo. É um dia maravilhoso. O princípio é muito mais profundo do que apenas um dia. É mais ou menos como Eva pensou, é só uma fruta. Não. Era fidelidade ou não a Deus. Deus disse não coma? Não coma. Deus disse guarda esse dia? Guarda esse dia. Ah, mas não tem mais. Você é um ser humano, você não é o legislador. Então, no Sermão da Montanha, Jesus, ele amplia o sentido dos mandamentos. Isso é maravilhoso. E de estremecer. Porque a gente vê como a gente é pequeno. Como a gente está longe disso. Como carecemos de Deus para ser fiéis. Porque por nós mesmos é impossível. Lá em Romanos 7, Paulo, ele explica qual é a importância, ou para que existe a lei. Ele diz que a lei serve para evidenciar o pecado. Tiago, inclusive, compara com o espelho. Você já leu esse texto? A lei é o espelho. Você olha para o espelho e vê, opa, tem uma mancha aqui no meu rosto. Aí você pega o espelho e limpa, né? É assim? Não, você não limpa com o espelho. Vai sujar mais ainda. Você vê a mancha no espelho e pega o pano, a água. A lei é o espelho, Jesus é a água. Entendeu a função de cada um? É por isso que Paulo mesmo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. A lei existe para isso mesmo. E às vezes parece que Paulo está meio confuso quando você lê assim, que em alguns textos que parece que ele está dizendo que a lei é algo negativo, e em outros ele fala, a lei é santa, justa e boa. Ora, Paulo tem que tomar uma decisão, a lei é boa ou não é? Quando Paulo fala da função da lei, ele pinta isso em tons negativos, por quê? Porque a lei mata mesmo. A lei diz, você é um pecador, você mentiu, você roubou, você adulterou. E o que eu faço agora? A solução está nele, Jesus. É o Espírito que vivifica você, que traz você de volta à vida. Então, a função dela é essa. E que bom que ela existe. Porque se não houvesse lei, a coisa ficaria bem complicada. Pensa assim, 5 dedos. Vamos supor que por algum motivo a lei tivesse sido abolida. Então, abolir a lei. Se você abolir a lei, você vai abolir também aquilo que a lei revela, o pecado. Onde não há lei, não há pecado. Se você abolir o pecado, você não precisa mais, você não tem mais pecadores. E se não há mais pecadores, para que o Salvador? Percebeu as consequências? As implicações? Anulamos, pois, a lei pela fé? Perguntou o apóstolo Paulo, e ele mesmo respondeu, não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Nós, os que cremos, aceitamos a lei, a sua função, e o Deus que purifica os que foram mostrados como pecadores. O Deus que dá poder para aqueles que querem ser fiéis e lutar contra seus pecados. É assim que funciona. É assim que Paulo nos ensina. Mas Jesus colheu espiga no sábado. Qual o problema? Ele entrou num campo, estavam famintos. Não era espiga de milho, tá, gente? Era trigo. Trigo. Ele entra lá, como é que fala isso? Não é esbugalhar. Debulhar, ele debulha ali o trigo e vão comendo, né, o cerealzinho ali enquanto passam pelo campo. Primeiro lugar, não estavam roubando. Segundo lugar, não estavam quebrando o sábado.
Não estava roubando porque Deuteronômio 23 estabelece o seguinte: se você passar por um campo e estiver com fome, pode comer. Não pode pôr no bolso, não pode encher a sacola. Aí você está roubando. Mas se você estiver com fome, naquele contexto você podia comer. Então, não estavam quebrando nenhuma lei e tampouco o mandamento, porque onde está escrito que é pecado comer no sábado? Né? Ainda mais um alimento tão saudável assim, integral, purinho. Né? Então, não tem sentido usar esses textos, né? E muito menos o de que Jesus curou no sábado. Os evangelhos relatam 7 curas em dia de sábado, e outros dias também, né? Ora, o sábado não é um dia de libertação? Jesus curou, cobrou pelas curas? Era o trabalho dele? Tem nada a ver. No sábado, tem gente que pergunta assim para a gente que guarda, né? Vocês não fazem nada no sábado? Às vezes é o dia que a gente mais faz coisas. A gente visita doente, dá estudo bíblico, fica um tempão na igreja, que coisa boa, né? Visita os irmãos, conversa sobre coisas de Deus. É um dia do pode fazer o que você nem sempre tem tempo para fazer. Não é o dia do não pode, né? Então Jesus, obviamente que ele curou no sábado e muitas vezes fez até de propósito, para tirar o fardo que havia sido colocado sobre esse dia. O sábado e a paixão de Cristo. Jesus morreu numa sexta-feira, descansou no sábado na sepultura e ressuscitou no primeiro dia da semana, ok? Isso é sabido por todos. Agora, quando a gente lê lá em Lucas 23, 50 a 24, 1, a gente encontra uma coisa bem interessante. As mulheres que iriam ungir e embalsamar o corpo de Cristo tomaram a decisão de não fazer aquilo porque já começava o sábado. Inclusive, de novo, reforça que começava o sábado. Ele morreu na sexta e começava o sábado. Qual é o dia da preparação? Sexta. Sábado, descansaram conforme o mandamento. Olha só, Jesus tinha morrido. Era um momento bastante especial, mas que diferença faria? Então elas deixaram o corpo lá, descansando, e iriam ungí-lo e embalsamá-lo no domingo cedinho. E quando chegaram, tiveram uma surpresa. Não precisava mais embalsamá-lo. Por quê? Porque ele estava vivo. O que é bonito nesse texto é que elas, como mulheres fiéis a Deus, Maria, mãe de Jesus, inclusive, descansaram no sábado conforme o mandamento. Quem disse que o Novo Testamento não traz o sábado? Alguns, tentando fugir desse mandamento, dizem assim: mas onde é que está no sábado? Guarde o sábado. Aí eu pergunto, onde é que está de novo, onde é que está no Novo Testamento uma ordem expressa dizendo, guarde o sábado, lembra do sábado? Aí eu pergunto, onde é que está a ordem expressa dizendo, devolva o dízimo? Geralmente igrejas que falam que não é para guardar o sábado não abrem mão do dízimo. Onde é que está uma ordem expressa no Novo Testamento dizendo, não adore imagens? Mas você não vê eles fazendo isso. Por quê? Porque era óbvio. A Bíblia é uma coisa só, no Antigo Testamento e Novo Testamento. Eles eram fiéis aos mandamentos de Deus. Quando lá em Atos 10, Deus dá a Pedro uma visão usando como símbolo animais imundos, Pedro fala, não, Senhor, eu nunca comi nada imundo. Eles continuavam sendo fiéis às leis dietéticas, aos mandamentos, isso nunca foi questão, nunca foi discussão, né? E aqui vemos as mulheres sendo fiéis ao mandamento no Novo Testamento. O Evangelho de Lucas foi escrito 30 anos após a morte de Cristo. E o de João foi escrito na década de 90 depois de Cristo. Que implicações isso traz para a ideia de que o sábado teria sido mudado para o domingo? O que você acha? Teria sido descrito isso. Simples. Se for escrito décadas depois, teriam colocado assim, olha, era sábado, mas Jesus mudou para o domingo. Uma coisa tão importante, uma mudança tão radical, não está lá, de forma alguma. Não há menção nenhuma a essa mudança. Aliás, Clemente, bispo de Roma, aí são os pais da igreja, né? São os discípulos dos discípulos. Clemente, bispo de Roma, em sua carta aos Coríntios, ela é mais ou menos do ano 95 depois de Cristo, dedica 4 capítulos ao tema da ressurreição. Não faz qualquer menção, qualquer referência ao culto no domingo. Estranho, né? A carta de Clemente é tida como o documento cristão mais antigo depois do Novo Testamento. Não há, ali nos escritores cristãos do primeiro século, menção à mudança de dia de guarda. Então, de onde que vem isso? É a história. Soldados romanos trouxeram da Pérsia o culto ao sol. Aureliano estabeleceu em 270 depois de Cristo o culto ao sol Invictus. E, como todos sabem, está em toda a enciclopédia aí, que se preze,
321 depois de Cristo, Constantino promulgou a primeira lei dominical. Então, é história, não é bíblico. Isso é ousadia humana e paganismo também, né? Até hoje o nome é preservado em algumas línguas, né? Sunday, Sonntag e por aí vai. No ano 70, Jerusalém, infelizmente, foi destruída, arrasada pelos romanos. O templo foi destruído, sobrou só o Muro das Lamentações. Curiosamente, 30 anos antes, 40 anos antes, Jesus disse assim, numa profecia: orem para que a fuga de vocês não seja no sábado, nem no inverno. Inverno, lá neva. Seria bem complicado fugir nessa época do ano. E no sábado, por quê? Estariam despreparados, estariam ou em casa com a sua família ali louvando a Deus, ou na sinagoga, ou no caso cristãos, estariam talvez reunidos em casas louvando a Deus. Por que que no futuro, já 30 anos depois, Jesus, fazendo uma profecia, não disse assim: orem para que a fuga de vocês não seja no inverno ou no domingo? Já que ele teria supostamente mudado o dia de guarda. Por que não? Lá no futuro ele viu seus filhos, seus servos, seus discípulos ainda fiéis aos mandamentos de Deus, os mandamentos na Bíblia, né, da Bíblia. Sábado na igreja apostólica, só menciono 2 textos aqui, podia citar vários outros. Paulo se converteu depois da ressurreição de Jesus. Paulo não andou com Jesus aqui como os discípulos, né? Se converteu depois, contemplou Jesus ressuscitado já, glorioso, né, no caminho para Damasco. E aí em Atos 17, é dito que ele se reunia nos sábados, procurava as sinagogas aos sábados. Aí alguém pode dizer: mas é porque ele era judeu e porque ele queria pregar para os judeus. Ok, mas no 16:13, Paulo está numa cidade pagã, não havia sinagoga, e ele foi para a beira do rio para fazer um culto lá. E aí apareceu lá um grupo de mulheres e eles passaram a ensinar e pregar para elas. Não importava se houvesse sinagoga, se houvesse um local apropriado. Se não houvesse, ele ia para a natureza para fazer o seu culto. Paulo, o discípulo dos gentios e convertido bem depois da ressurreição de Jesus. Concílio de Jerusalém, 49 depois de Cristo. Atos 15, 1 a 5 e 21. Ali nós encontramos a controvérsia sobre a circuncisão dos gentios. Será que deveriam circuncidar ou não? Em parte alguma desse relato, nós vemos qualquer indício de uma controvérsia sobre o sábado. Não é interessante? A igreja se reúne para tratar de alguns temas polêmicos. O que nós vamos achar que deve ser continuado ali entre os gentios e o que não precisa mais fazer? Eles tomam a decisão com relação à circuncisão e outras questões, mas em nada o tema do sábado aparece, é discutido nesse momento. Pelo contrário, Paulo, se referindo a esse concílio da igreja, em 1 Coríntios 7, 19, diz assim: a circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também nada. Nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Olha que incrível, que claro. Aquilo que era mais ligado ao cerimonial judaico, não precisa mais. O importante é obedecer aos mandamentos eternos de Deus. Para ser honestos, quando a gente dá estudo bíblico sobre essa questão da mudança do dia de guarda, a gente menciona os 4, 5, 6, 7 textos que fazem alusão ao domingo na Bíblia. Domingo não, né? Primeiro dia da semana, porque não havia o nome de domingo. E nenhum deles há qualquer tipo de menção ao dia ser sagrado ou que deveria ser guardado. Você tem ali Mateus, Marcos, Lucas, João. Mulheres foram ao sepulcro no domingo, tendo descansado no sábado, até afirma a guarda do sábado. Depois você tem lá em João 20, no fim da tarde, no primeiro dia da semana, no fim da tarde do primeiro dia, já era uma segunda-feira, portanto, os discípulos estavam reunidos com medo dos judeus. Era segunda-feira. Atos 20. Paulo viajaria no dia seguinte e pregou a noite toda. Se foi a noite toda, começou a pregar no domingo e acabou na segunda. Foi um sermão tão longo que teve um lá que caiu da janela, dormiu. Eu vou parar por aqui também. Então, ele estava pregando domingo e segunda. Não tem nada a ver com... aquele era o novo dia de guarda. E 1 Coríntios 16, Paulo pediu que eles recolhessem em casa uma oferta especial, porque ele passaria por ali e levaria para uma região que estava com fome. Não tem nenhuma menção à mudança do dia de guarda na Bíblia. O assunto é sério. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, faltou um L ali, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração.
Quantos dias eles se reuniam, os cristãos? Todos os dias, diariamente. Então, se a reunião fosse motivo para mudar o dia de guarda, tinha que ser todo dia sagrado, porque todo dia eles se reuniam, né? Vamos para o nosso último tópico, e aqui a gente encerra: o sábado na nova terra. Eternidade, não existe mais pecado, nem pecadores. E nós encontramos na Bíblia, Isaías 66, 22 a 23, lá em Hebreus 4 também há uma menção ao descanso sabático, né? Ele tem uma aplicação um pouco mais ampla ali, mas usa o sábado como ilustração também, Paulo, em Hebreus 4. Mas em Isaías é dito que de sábado a sábado, de um ciclo de lua nova a outro, ou seja, mensalmente e semanalmente, toda pessoa virá adorar perante mim, diz o Senhor. O mensalmente entendemos que possivelmente ou certamente se refere à reunião para comer do fruto da árvore da vida, que será mensal. A árvore dará de mês em mês o fruto. Então faz sentido pensar que seja essa reunião. E semanalmente é o sábado. Já pensou que maravilha? Vamos reunir no sábado ali, na nova terra, e naquele dia o pregador será Jesus em pessoa. Já pensaram que coisa maravilhosa? No próximo sábado quem vai pregar vai ser Moisés. No sábado seguinte a profetisa Hulda. Vai ser maravilhoso demais. E ouvir as histórias, e louvar a Deus, e adorá-lo, e agradecer pela salvação, porque estamos ali. Esse dia continuará sendo um dia santo, um dia de santa convocação, de santa reunião. É uma bênção, e será uma bênção eterna. Queridos, o fato é que, desde o Éden, a gente sabe que o sábado e o casamento foram criados para abençoar a humanidade. O sábado, instituição edênica que preserva a intimidade com Deus. E o casamento, uma instituição edênica que preserva a intimidade entre um homem e uma mulher. Não é à toa que temos visto tantos ataques de Satanás contra as duas coisas. Contra o sábado e contra o casamento. Porque o diabo odeia aquilo que Deus abençoou. O diabo odeia aquilo que Deus criou. Se ele odeia, vamos amar. Vamos valorizar, vamos respeitar, vamos celebrar, porque isso alegra o coração de Deus e o nosso também. Deus nos ajude a ser fiéis ao mandamento, não só esse mandamento, a todos. Eu trouxe aqui porque eu queria detalhar um pouco mais o que Deus fez no sétimo dia. No sétimo dia Deus fez tudo isso, nos deu de presente essa bênção. O que a gente faz quando ganha um presente? A gente desembrulha e usa. A cada pôr do sol de sexta-feira você recebe um presente de Deus. Desembrulhe-o e use-o, e você será abençoado. Vamos concluir este culto com uma oração. Domingo que vem, ou temos uma música para encerrar? Com oração? Vamos ficar então todos em pé. E domingo que vem nós teremos mais um estudo de alguma, não vou dizer agora, eu vou deixar no ar, tá? É surpresa. Mais uma verdade fundamental que encontramos nos primeiros capítulos da Bíblia. Anote na sua agenda, domingo que vem, 7h30, 19h30. Você que está acompanhando ou que vai ver a gravação também está convidado a se reunir conosco, virtual ou presencialmente, para esse estudo. Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, porque em Tua palavra encontramos verdades maravilhosas que abençoam nossa vida, que nos trazem saúde física, mental e espiritual, e neste momento agradecemos de modo especial pelo sábado. Obrigado, Senhor, por esse mandamento, que como os demais foi estabelecido para o nosso bem, para a nossa proteção. Ajuda-nos a testemunhar dele da forma certa, mostrando às pessoas que é um dia de bênçãos, um dia de celebração, e que todos aqui um dia estejamos redimidos diante de Ti, Senhor, para pela eternidade também celebrarmos o Santo Sábado, quando ouviremos ali dos Teus lábios mensagens maravilhosas, e celebraremos para sempre, não só a criação, mas a redenção. Nós Te pedimos as Tuas bênçãos sobre a semana que começa, e que Tu nos tragas de volta aqui, no próximo culto, para que nós possamos aprender um pouco mais da Tua palavra. Nós oramos e tudo Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.